Escreve. Hormônios e a pele. Boa noite, eu estou fixando aqui o nosso comentário, o nosso tema, na verdade. Publica. Publicar. Aí. Boa noite, é um prazer. Essa live é muito esperada. Eu tenho um prazer enorme de convidar o Dr. Luiz Carlos a participar. Ele já entrou aqui com a gente e agora vamos aguardar. Então, novamente, boa noite a todos. Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas. Oi, Luiz Carlos. Opa! Como vai, meu querido? Olha, finalmente, né? Porque aqui entre nós, por diversas situações, essa é a terceira marcação de live, que não foi divulgado isso, mas entre nós dois aqui, né? E É verdade. finalmente. Mas olha, como dizem, acontece tudo na hora que tem que acontecer. Porque hoje Então, deve ter assim uma junção de fatores, de energia que nos uniu nessa live aqui. E eu exatamente. imagino que nesses próximos minutos a gente consiga discorrer sobre um tema tão importante, né, Ah, Luciano? muito. E que diariamente a gente tem que É, estar elucidando e ajudando os nossos pacientes, né? Eu falo os nossos porque vale para homem, vale para mulher, embora a gente sempre tenha uma tendência a falar de hormônios e que nós se temos refere a pacientes mulheres. em comum, né, Shirley? Temos pacientes Pois, em comum. sim, sim, muitos, graças a Deus. É, Agora, Luiz eu, Carlos, ah, primeiro quero te agradecer estar aqui conosco. Eu quero que você se apresente, faça a sim, sim. colocação aí da sua identidade, se coloque aí para as pessoas te conhecerem também, o meu pessoal também. Conte E aí. depois eu vou lhe apresentar. Bom, Tá primeiro foi um bom. enorme prazer ter sido convidado por uma das dermatologistas mais concorridas de São Paulo, que é você, e que Obrigada. não é só médica, você também é escritora. Pelo menos eu sei de 3 livros que você já escreveu. E durante a live eu imaginei até uma dica para dar para você escrever mais um. Assim, para Ótimo. botar na capa do livro, vai ser ótimo. Mas vamos no Botar o que decorrer na da capa do live. livro? No decorrer da live você vai ver. Ah, é? Então, pessoal, Shirley é Surpresa. assim, uma dermatologista de muito renome lá em São Paulo, trabalha ali no Itaim, não é isso? Na Rua Bandeira Isso, de Paulista. KMB. E o Isso, nome da clínica é a clínica, claro, Shirley Borelli. exato. E eu sou médico, ginecologista. Nos últimos anos eu me dediquei muito a terapias hormonais de reposição, ou para contracepção, ou para diversos tratamentos médicos. E na maior parte dessa etapa de minha vida eu me dediquei à forma de usar hormônios através dos implantes. São implantes de silástico, né, uma espécie de silicone. Aqui está, para quem já ouviu falar. Muita gente que está nos assistindo provavelmente utiliza esse método, que foi um método desenvolvido há muitos anos atrás pelo médico baiano, professor, cientista Elcimar Coutinho, infelizmente falecido há poucos meses de Covid, e ele nos deixou esse legado aí e uma equipe muito preparada para seguir os passos que ele traçou, né, que ele previu. Então, estamos aí em São Paulo. Eu atendo aí em Moema, a clínica, e acabei lhe conhecendo dessa forma, né? E aí nos Sim. aproximamos através das terapias hormonais, através de pacientes, inclusive de minha família, que cuidam com você. E é um prazer enorme esse convite seu aí. Olha, Luiz Bom, Carlos, e você nem pode imaginar como eu estou feliz. Você tem razão, realmente, de que nós nos encontramos aí, porque a marcação das agendas muitas vezes não coincide, mas exatamente. eu já lhe vi falando, já participamos de outras lives com Participamos outras pessoas, não é? isso. E essa live que E- nós estivemos juntos com outras pessoas talvez tenha nos inspirado para esse encontro de hoje, Isso, não é? exatamente. Assim como Luiz Carlos, eu, como Uhum. dermatologista, nunca pensei que fosse ter um entranhamento tão importante com essa área da reposição e, eventualmente, até da ginecologia, que não é a minha área de atuação, mas eu sempre conto essa história, principalmente quando essas coisas estão relacionadas, que é a história da minha própria vida,
quando eu falando para minha ginecologista que eu estava num momento de transição, quando eu comecei a entrar na menopausa, no climatério, que eu comecei a ter algumas queixas, como Isso. algumas alterações de perda de urina, a própria lubrificação, a libido e a insônia, né, que muitas vezes é um marcador que a gente não valoriza. Ah, você tinha suores, você ficava com calor? Não, mas eu tinha uma tristeza, eu não dormia bem, que são dados que são muito importantes na discussão desse momento em que a gente começa a ter essa baixa de hormônio. E ela disse para mim nesse momento, a minha ginecologista, olha só, isso é normal. E eu já me vi assim, alguns anos depois, sem ruga, porque a dermatologia eu achava que eu dava conta, mas aí usando fralda e numa situação muito atrapalhada. E foi aí que eu fui atrás, eu sabia do diagnóstico, que eu entendia o que estava acontecendo com o meu corpo, era realmente a deprivação de hormônio, característica dessa fase. E aí eu conheci vocês, e ficamos todos muito amigos, não é, Luiz Carlos? Toda a sua equipe e a minha, e realmente a gente começou a se encontrar aí do ponto de vista profissional. Está caindo a sua internet. Você está me ouvindo? Ele congelou. Vamos ver o que aconteceu. Só um momentinho, ele deve entrar novamente. Caiu aqui, ele deve pedir novamente para entrar. Deixa eu ver se eu trago ele de volta. Com tanta gente tão interessante junto de nós, vamos ver se ele... Como que vai acontecer aí? Caiu a conexão do Dr. Luiz. Mas eu estava dizendo exatamente isso, que aí houve um momento em que eu entendi que essa relação entre todas as queixas, que na verdade não eram valorizadas, acabaram sendo então tratadas por essa reposição hormonal. E aí é que eu fui conhecer essa ideia de começar a fazer essa reposição desses chips e de ser acompanhada de uma maneira clara, ética, que era realmente aquilo que o doutor Elcimar tinha trazido e que já tinha ensinado para tantos médicos. Pronto, ele voltou. Doutor Luiz? Alô? Está me ouvindo? Não. É, porque ele acabou caindo aqui, eu não estou conseguindo trazer ele de volta. Vamos ver. Aqui, homem. Eu tentei, não veio. Pronto. Agora, esperando atentamente o doutor Luiz entrar. Às vezes, esses problemas da internet é que deixam a gente um pouco atrapalhadas, né? Mas ele vai voltar e vai interagir aqui conosco. Se Deus quiser, enviei a solicitação para ele. Vamos ver. Às vezes esse problema da internet é chato mesmo, né? Vamos ver. E a ideia seria falar principalmente dessa ação, claro, na qualidade de vida, nas interrelações entre perda de urina, lubrificação, aumento da libido, mas também de todas essas interrelações com a pele, de como isso também acaba interferindo na pele. Ele não está conseguindo entrar. Isso, vamos ver, mais uma vez. Você vê como era, assim, a gente tentou marcar várias vezes e muitas vezes a própria internet nos trai, né? Vamos tentar mais um pouquinho, vamos aguardar. Senão a gente recomeça. Oi? Senão a gente recomeça. Senão a gente pode recomeçar e aí vocês voltam a ficar pertinho de nós novamente. Talvez seja melhor, né? Encerrar e começar novamente. Porque é muito interessante. Eu quero que vocês vejam. Não está conseguindo. Eu acho que precisaríamos sair de novo e voltar, né? Peça para ele enviar uma solicitação. Veja se faz ao contrário. Não, ele está enviando. Vamos enviar um convite para ele. Tá. Então vamos lá.
Nada como ter a ajuda dos universitários, que no caso é a Júlia, que já não é mais universitária, já se formou médica, e ela estava falando em fazer ginecologia. Agora eu quero ver como ela vai sair dessa. Estou tentando entrar, vamos ver. Convidei agora o doutor Luiz, veja se você consegue voltar para nós. Shirley, não sei o que Pronto. aconteceu, não. O meu celular apagou e reiniciou sozinho. Foi É esse o muita problema. emoção, Luiz Carlos, é muita Rapaz, emoção, é mas muita essa live energia. vai ter que terminar, não é possível. Vai, a gente é muito teimoso, né, Luiz Carlos? Vamos Mas, juntos. Então, o que eu sim, estava dizendo, quando você caiu, quando ficou tudo mas eu escuro, cheguei a ouvir uma boa parte, só que com a imagem paralisada, né? mas isso acontece, viu? Isso aí É, acontece todos os dias. Vamos em frente, porque tem muitas mulheres aqui, muitas que eu sim, admiro, estou que estão acompanhando. sempre conosco e que estão esperando. Mostre de novo o implantezinho para É, as pessoas verem e então, explique como que ele é feito e como ele permeia, é, na verdade, a liberação. isto. Esses tubos é de um material chamado silástico, uma espécie de silicone, completamente inócuo dentro do corpo da pessoa. Ele não faz mal nenhum, não tem nenhum tipo de reação negativa. E nisso, o branco, dentro dele, porque o tubo de silicone é transparente, já é um dos hormônios que nós usamos. Sim. E esse tubo permite uma permeabilidade desse hormônio direto para a circulação sanguínea, porque ele é Uhum. colocado sob a pele, na É. camada de gordura, que tem os vasinhos de sangue e por ali é absorvido. Ou seja, uma coisa interessante nos implantes é que ele não tem nenhum aditivo, como Uhum. outros produtos, outras vias de administração. O implante, é o hormônio puro que passa diretamente por permeabilidade para a circulação sanguínea. Então, E quantos desses se coloca, Luiz? Você coloca aí um, dois existem. na veia? Quando nós mostramos o tubo só para a paciente pegar e sentir como é, não significa que é um tubo. Porque muitos tratamentos, um tubo não vale nada. Então, é um conjunto de tubos que vão variar muito, Shirley. Tem pacientes que usam 10, que usam 15. Só que Uhum. para colocar e remover é relativamente simples. Não há necessidade de bisturi. Nossas enfermeiras treinadas, que você conhece, são as que Muito. aplicam para nós esses implantes através de agulhas perfurantes que Uhum. sob a gordura, a pele na gordura, deixa lá o implante quietinho, ele não migra para lugar nenhum, fica no mesmo lugar onde foi colocado, e um ano depois, que é o tempo que duram os nossos tratamentos, eles são retirados pela mesma marquinha, com uma pincinha bem fininha. Então elas vão Sim, puxando tubo por tubo. E aí fica apenas um sinalzinho de pele ali, como se fosse uma cicatriz redondinha, né? bem pequenininha. E esse É, implante é o mesmo que é usado para contracepção? Na verdade, a primeira ideia foi inibir a menstruação ou foi, não? Como que foi. é? Como começou tudo isso? Isso, exato. Então, quando nós falamos de implante, nós estamos falando não de hormônio, mas de uma embalagem. Esse tubo vazio não funciona. Então, nós temos hormônios usados dentro dos implantes de silicone para contracepção, terapias de reposição hormonais em jovens ou em pessoas mais velhas, mulheres, por exemplo, menopausadas, ou homens que têm deficiência de testosterona, às vezes apresentam com a idade. Uhum. Tratamento de doenças que a gente precisa fazer com bloqueio dos sangramentos menstruais, do ciclo menstrual. E o primeiro implante que foi começado a ser utilizado em 1969, todos eles pesquisados, substâncias por doutor Elcimar Coutinho, foi o acetato de nomegestrol, uma progesterona, portanto, um anticoncepcional com duração de 1 ano. Depois vieram Nestorone, estradiol, testosterona e a nossa tão falada gestrinona, né? Que nós podemos falar um pouquinho dela. Sim. E o que eu acho de grande vantajoso nessa tecnologia é a liberação quase que regular diariamente e por um tempo Uhum. prolongado, porque 1 ano é muito tempo. Então, Sim. torna-se prático. Outras formas de usar também são boas, mas exigem Uhum. disciplina, né? Usar todo dia, por exemplo. Então, o implante ganha pela comodidade, ganha pela regularidade de absorção, pela pureza da substância, ela não vem com aditivo nenhum. Uhum. Então, E eles é são uma hormônios bioidênticos ou não se pode dizer que eles são hormônios bioidênticos? boa pergunta. Quando nós falamos de contracepção, eles não são bioidênticos. Não existe anticoncepcional bioidêntico. O Todos que são que hormônios seria um sintéticos. anticoncepcional bioidêntico?
Não, os anticoncepcionais não são bioidênticos. Não são. O que Agora, seriam os hormônios os bioidênticos? hormônios bioidênticos são aqueles usados para repor deficiências desses mesmos hormônios produzidos ou pelo testículo, no caso de homens, ou pelo ovário, no caso de vocês, mulheres. Exemplo, testosterona, progesterona, estradiol, em reposição, são bioidênticos. Diferente dos anticoncepcionais. Então, o estradiol, você tem o estradiol 17-beta, que é usado em reposição hormonal de mulheres climatéricas ou menopausadas, e o etinil-estradiol, usado nos anticoncepcionais. São completamente distintos. Nós não podemos usar, por exemplo, não é recomendável usar o estradiol de pílula, por exemplo, em mulheres mais velhas. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, dentre elas até a trombose. Mas o 17-beta-estradiol, inclusive, tem um efeito fantástico sobre pele, Shirley. Isso Sim, você isso sabe. precisamos saber também, certo? Na camada abaixo da superfície, na epiderme, rica em fibroblastos, eles têm muitos receptores para 17-beta-estradiol, que é o que usamos em implantes para reposição hormonal. E o 17-beta-estradiol, a nível de pele, é responsável pelo estímulo da produção de colágeno, manutenção de colágeno, elasticidade. É o 17-beta-estradiol. E na derme, que é a camada mais superficial, me corrija se eu estiver enganado, nós temos os queratinócitos, que são responsáveis pelas cicatrizações de lesões de pele. E a epiderme que é a mais a epiderme? superficial. Então, Isso. epiderme e derme. Então, a derme tem os Isso. fibroblastos e a epiderme superficial tem os queratinócitos. Então, uma mulher mais velha, por exemplo, sem reposição, que tiver uma lesão de pele, um corte, por exemplo, ela vai demorar muito mais de cicatrizar do que a mulher que faz, na mesma idade, reposição com 17-beta-estradiol. Então, ele atua positivamente nesse aspecto. Agora, a pergunta que mais me fazem todos os dias, e devem fazer, claro, obviamente para você, e quando eu encaminho para a reposição, porque é claro que eu vou ter um limite de atuação da dermatologia também, quando faltam esses hormônios, quando a gente fala de acúmulo de gordura em um determinado lugar, ou especialmente de flacidez, porque realmente a queda dos hormônios impacta realmente, como você está dizendo, nos fibroblastos. Então, a flacidez ela é inexorável na grande parte das mulheres. A pergunta que vem atrelada à indicação de reposição hormonal é a possibilidade ou não de câncer. Eu perguntei isso muitas vezes para o doutor Elcimar, enquanto nas consultas e na própria vida aí, e ele sempre tinha a explicação correta para esse dado que eu quero que você divida aqui. É uma pergunta excelente. Na verdade, para muitos médicos, isso já não tem mais nenhuma dúvida. As terapias hormonais bem feitas, elas bem dosadas, nos momentos adequados, só são benéficas. Uma coisa curiosa, e qualquer leigo que nos ouve vai entender claramente isso, é que na idade jovem, Shirley, onde vocês, mulheres, estão encharcadas de hormônios para poderem, inclusive, terem a capacidade de reproduzir, os ovários lhe dão uma grande quantidade, principalmente de estradiol. E é uma faixa, um momento da vida das mulheres onde a incidência de câncer, por exemplo, de mama, que é um dos mais temidos, é muito rara. E essa incidência começa a aumentar a partir de 50 anos de idade. Quando caem os onde há um hormônios. declínio de hormônio. Então, parece, claro, que quando há um declínio hormonal, vocês ficam mais desprotegidas de inúmeras situações. Uma das situações é do câncer, de vários tipos de câncer. As terapias hormonais, o estrogênio em particular, diminui o risco de câncer de intestino, de câncer de mama, entendeu? E uma coisa curiosa é que nós temos colegas médicos que absurdamente falam mal do implante, sem saber nem do que estão falando mal. Porque para mim falar mal do implante é falar mal de um tubo de silicone. Porque eles receitam o mesmo hormônio de outro jeito. É verdade. Não tem sentido falar uma bobagem dessa, mas ainda tem colega que fala assim, sabe? Agora, não tem o mínimo conhecimento.
Você me desminta se eu estiver errada. O que acontece também paralelamente a isso é que a mulher que faz a reposição, a mulher ou o homem, eles têm um segmento muito mais contínuo de todas essas questões de laboratórios, de exames, e é provável que esses dados, esses cânceres, eventualmente essas alterações, também sejam pegas com mais facilidade, porque se olha mais para isso. Eu tenho a impressão, na minha prática, que aquela mulher que diz para mim, não, doutora, eu não ligo mais para esse negócio de reposição, eu nem transo mais. Essa mulher também passa a não se cuidar tanto do ponto de vista do controle hormonal e do controle de imagens. Isso procede, Luiz Carlos? É verdade? Procede, é verdade. Temos muitas pacientes que se descuidam, não se fiscalizam, não se vigiam, não se acompanham, e o grande risco de nós morrermos um dia é o envelhecimento. Esse é o risco maior de todos nós. Só que queremos envelhecer, porque outra alternativa é morrer. Né? Agora, envelhecer bem. E para você perpetuar, ter longevidade, você tem que ir eliminando da sua vida aquilo que impõe riscos. E para isso você tem que, anualmente, fazer uma avaliação de imagem laboratorial também, não é verdade? Sim, sem dúvida. Me fala um pouquinho sobre a questão de não menstruar, porque eu me lembro que logo que eu li um dos primeiros livros do Dr. Elcimar, ele dizia exatamente isso, sobre a menstruação, que era realmente uma perda inútil, que isso só atrapalhava a vida das mulheres, que a mulher perde um quarto do mês aí menstruando, e muitas vezes em relação às atividades profissionais ela também fica limitada, em relação à própria autoestima, as limitações. Como que é o seu olhar sobre inibir ou não inibir a menstruação? Bom, depois que eu conheci o Dr. Elcimar, minha visão mudou muito a respeito disso. E acho hoje que, bom, primeiro a mulher é a fêmea que mais menstrua na natureza. Você não vê entre fêmeas infertilidade, mas você vê entre inúmeras mulheres. E a grande diferença entre essas fêmeas é que a fêmea humana menstrua muitas vezes. As outras fêmeas na natureza não. E as repetidas ovulações e menstruações desnecessárias, quando uma mulher não quer engravidar, fazem com que isso seja a causa de inúmeras situações. Uma delas é a infertilidade. Menstruação, por incrível que pareça, e ovulações repetidas na vida da mulher, leva a muitas situações de infertilidade. Outra situação é o câncer. O câncer, ele reduz muito o risco quando você evita os picos de estrogênio de uma ovulação, por exemplo, desnecessária, porque a mulher não quer filho. Então, endometriose é uma doença que dá infertilidade. Os miomas desenvolvem devido às repetidas ovulações e menstruações. Então, menstruar, como parece ser, não é uma coisa saudável. É uma coisa inútil e que pode levar a situações que serão problemas para aquela mulher. Entendeu? Então, qual é o hoje... nome do Dr. Elcimar que fala isso? Ele tem um título, como que era? Como que é o título? Menstruação, a sangria inútil. É o livro mais famoso dele, foi um dos primeiros, editado inclusive em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde foi muito vendido. E ainda é muito lido, já teve inúmeras edições. E eu tenho em minha família as mulheres que eu coloco para não menstruar. E muda a qualidade de vida. Entendeu? Muda muito. Também. Pois é. Nossa, nem se... Então... Eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito privilegiada que eu já devo ter nascido de um outro tempo, porque eu me lembro que eu contava isso para o meu ginecologista na época, que eu ficava muito pouco tempo menstruada. Isso era muito bom para a minha vida. Então, por exemplo, eu ficava menstruada de manhã, na hora do almoço acabava o meu ciclo. E eu falava para ele sobre isso, ele falava, tá ótimo, você é uma evolução de mulher. E é possível que haja realmente um conceito aí que, não sei, mas acontecia na minha vida. E isso não atrapalhou em nada o fato de eu buscar minhas filhas, tenho 3 filhas, nada, em nenhum momento. Agora, vale inibir a menstruação tanto com esses chips, né? Ou quanto de outras maneiras, vale de qualquer maneira? Claro. Primeiro que o implante é um produto meio diferenciado em relação a valores. Não é qualquer pessoa que pode usar. E os anticontraceptivos hormonais orais injetáveis são muito acessíveis. Mas o fato é que, para quem nos ouve é jovem, é que nós temos a seguinte observação comprovadíssima. Quanto mais tempo uma mulher usar algum contraceptivo hormonal para não ovular e não menstruar, mais rápido ela engravidará,
quando suspendeu o anticoncepcional para tentar ter o filho. Isso é Uhum. claramente verificado por nós, porque nós Sim, trabalhamos com isso há muitos anos. Então, a sim. menininha que toma pílula, por exemplo, baratinha, vai lá, compra todo dia na farmácia, toma, emenda para não sangrar, porque é um sangramento inútil tomar pílula dando intervalos, não existe por que fazer isso. No dia que Uhum. ela parar, depois de 15 anos seguidos de uso, pode ter Ela engravida. certeza, se ela quiser, é muito mais fácil que aquela que menstruou todo mês. Implante Uhum. da mesma forma. Usa um implante anticoncepcional 10 anos seguidos. Parou para engravidar, se não tiverem outras razões para infertilidade, for só isso, isso não será razão. Ela engravidará rapidamente. Por que isso? Porque a cada mês que ela menstrua, ela está abortando um óvulo, que podia Sim. estar guardado no ovário se ela não ovulasse, com bloqueio de um anticoncepcional hormonal. Então, essa é a teoria. E na prática a gente vê enormes benefícios com relação à fertilidade. Agora, quanto tempo uma mulher na menopausa pode continuar usando os hormônios para ter esse tipo de benefício? Para a vida inteira? Existe uma quantidade de Aí anos? Qual já é o estamos, aí já estamos falando de reposição hormonal, não mais da contracepção. certo? Olha, você tenta procurar uma explicação, que já houve uma corrente de médicos que falou em 5 anos. Tem que usar Uhum. no máximo 5 anos, depois pode parar. Outro grupo diz 10 anos. Você vai buscar por que é 5, por que é 10, e não existe explicação. Você Tá. vai fazer sua terapia hormonal de reposição quando menopausar, ou ainda menstruando, mas já com sintomas climatéricos, enquanto você perceber que há uma Tem benefício. compensação, que tem benefícios. Sim, Entendeu? Então, sim. não existe limite. Quem limitará é a relação médico-paciente. É ela Certo. verificar que a partir dali ela já não vê benefício nenhum, o que é muito difícil. Porque Porque hoje, você Chile, pode uma ajustar. mulher pode, E e você não pode é a mesma ajustar dose isso. todos os anos, não. A cada ano Sim. que ela volta, no caso dos implantes que são anuais, além de nós vermos todos os exames novamente, que é uma forma de rastrear e prevenir os riscos da idade, não dos hormônios, da idade, do envelhecimento, nós vamos ouvir dela. Hoje mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram que nós estamos esquecendo um pouco de conversar com nossas pacientes. Nós estamos Uhum. usando muito tecnologia, exames, mas Sim, estamos esquecendo de ouvir as pacientes. E sim. ouvir paciente, Shirley, quando a paciente entra em minha sala, que ela abre a porta e entra andando, eu já tenho muitas vezes uma ideia do que ela é e do Eu que ela sei. Você sabe que eu precisa. tinha um professor na faculdade que dizia exatamente isso. Quando o Olhe, paciente entrar, você já faz o diagnóstico. Ele a tinha um forma pouco de muita razão. física, a forma de se expressar, e Sim. aí você começa a ouvir. Eu aprendi com meu pai, que foi médico, e o doutor Elcimar, que foi o meu grande orientador, aquela Uhum. paciente que está com aquela sacolona de exames, eu boto a sacolinha do lado e começo a prestar atenção à conversa dela. Por que você Sim. veio aqui? E ela começa a falar, entendeu? Uhum. E na conversa, e nas perguntas que eu conduzo ela a responder, eu já tenho meu diagnóstico, mas eu tenho que Claro. olhar o exame. E o exame, como se diz, é um exame complementar. Quem vai Sim. definir é a minha entrevista com ela. O exame me ajuda, mas não é Sim. soberano, não. Até porque, quando você faz, por exemplo, um exame de laboratório, aquele retrato hormonal dela, do perfil lipídico, por exemplo, é daquele dia que ela fez. Claro. Não Daquele é momento. exatamente a média do ano inteiro, mas a Claro. conversa dela vai me dar uma ideia mais fiel de como é, dela deverá ser laboratorialmente. Então, a consulta é o tempo que a gente tem que perder mais. O Claro. exame a gente Ganhar, olha na verdade, rápido, né? ganhar. Ganhar. E isso mudou minha vida. A forma de eu atender é muito importante. E você Você tem que sabe tomar que. pressão, você tem que verificar peso, Chile. Sim, O claro. envelhecimento nos engorda se nós não adotarmos as condutas adequadas. Estilo de vida, Sim. alimentação, atividade física e a reposição hormonal. Eu acho que a gente é fruto de um momento em que toda a indústria e de que havia realmente uma ideia de que os exames falavam mais alto do que o próprio indivíduo. Os médicos que perceberam que, além de ser médicos de corpos, eles têm que ser médicos de almas, principalmente, até porque é tudo tão interrelacionado, esses sempre vão acertar mais, sempre vão estar muito mais conectados. Eu faço uma especialidade que, teoricamente, aprendi o seguinte: não precisa nem tirar a história do paciente, é só olhar que você faz o diagnóstico. Eu fui exatamente na contramão disso, porque é absurdo que você fale de uma coisa desconectada da outra. É. Imagine na área ginecológica. É
óbvio que isso tem que ser trazido de uma maneira contundente, clara, e tem que haver uma parceria, uma cumplicidade muito grande, né, Luiz Carlos? É. Então, eu concordo Outra francamente coisa, com você. Sheila, é a gente trabalhar em equipe, não querer ser o Deus da paciente, só você não, porque Sim, não funciona assim. Então, sim, cada um nas suas limitações. Então, trabalhar junto, por exemplo, a um educador físico, a um nutrólogo, ou uma boa nutricionista, a um sim, dermatologista, nós temos que ter parcerias para sim. fazer E o pessoas que a sucesso do gente paciente. confie, né? E nós não Sim, podemos olhar o paciente com um único foco, tratar a doença do paciente, e sim o paciente como um todo que está com aquela doença. A sim. abordagem tem que ser muito ampla, não é, Shirley? Sem dúvida Eu nenhuma. admiro muito, Shirley, a dermatologia, embora eu nunca tenha tendenciado para isso, mas hoje, na minha especialidade, eu valorizo muito. Eu não sei se eu estou certo, mas a pele é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, se não for o mais de maior extensão. Se não for, É o deve ser maior órgão talvez do corpo é o maior humano. órgão do corpo humano. Eu A falo que é o mais pele importante porque eu sou dermatologista, né, Luiz Carlos? Mas mas não é. eu tenho essa ideia de que seja mesmo, e a pele é o nosso revestimento, é a nossa Sim, roupa natural. Ela sim, controla a nossa temperatura. E eu diria, e aí é a sugestão que eu ia dar brincando da capa do seu próximo livro, para sim. mim, Shirley, a pele chega a fazer parte é um órgão sexual. Por que que eu acho Sem isso? dúvida. Eu Porque acho o toque dá sensações. Uma sim, carícia na nuca, na parte interna das coxas, nos glúteos, sim, nas mamas, esse sem dúvida. toque que dá arrepio na pele, essa sensação é passada para os indivíduos pela pele. Sem Então, a dúvida. pele não deixa de fazer parte do contexto sexual. É um Então, você grande tem que. órgão sexual, né? É um Porque grande ela vai órgão desde a sexual. planta do pé até o Aliás, cabelo. eu acho que Oi? é o mais extenso, É o é a mais pele. extenso. E aí o Eu seu não tenho próximo livro dúvida disso. seria A Sexualidade através da Pele. Tire esse seu livro, se você escrever, vai fazer sucesso. Você quer que seja a sexualidade à flor da pele, por Ou exemplo? Ou pode Sexualidade ser... à Flor da Pele. Pois é, você já Eu pensou? não tenho dúvida disso. E muitas vezes o reflexo É. de toda essa sexualidade que se reflete na pele de uma maneira sexual, como a gente está trazendo, também muitas vezes se reflete em contra-efeitos do uso dos hormônios. Então, por exemplo, a mulher está fazendo uma reposição baseada em testosterona, que é o hormônio sexual masculino, ela já tem uma tendência à queda de cabelos, ela começa a fazer a reposição e começa a perder mais cabelo. Isso, Ou ela começa a fazer essa reposição, tem uma tendência à acne e vai fazer isso. uma acne mais importante. Ou um hirsutismo, um aumento da quantidade de pelos. Como agir nesses momentos? Tira o hormônio, procura ajuda do Não. dermatologista, chega Quando no isso. meio. Não. Ajuda o dermatologista no primeiro momento vai ter que ter de qualquer forma, porque ela está Sim, desesperada. Mas o sim, que às vezes falta é você balancear mesmo melhor a terapia hormonal. Entendeu? Às sim, vezes você usar, no caso, gestrinona, muitos aqui que estão vindo conhecem gestrinona, é um derivado da testosterona que, numa determinada dose, se torna um método anticoncepcional hormonal. E a gestrinona, por ser um androgênio, tem algum efeito anabolizante. E por isso é muito desejado, além da contracepção, para mulheres que gostam de atividade física, têm bons hábitos alimentares, porque ela pode proporcionar uma melhora muscular, de massa óssea e queima de pequenas gorduras. E a é. gestrinona tem efeitos negativos. E vocês, Uhum, dermatologistas, são nossa salvação, porque sim, aumenta a oleosidade de pele inevitavelmente. Isso repercute negativamente no cabelo com queda maior. Então sim, você tem que, analisando as características de pele, e aí vem a pequena noção de dermatologia que nós temos que ter. Você não sim. pode usar pura em muitos casos. Você tem que usar, Uhum, às vezes, com a boa quantidade do opositor, o estrogênio, o estradiol. E aí você sim, balanceia a situação, não que evite algum efeito desse negativo, mas você minimiza muito e uhum, você facilita o trabalho do dermatologista. Entendeu? sim, A mesma forma a testosterona. Pura às vezes é demais. Tem que sim. balancear com estrogênio. Você sempre tem que ter um balanceamento adequado. Não dá para falar em hormônio ele sozinho, porque ele tem essas Não, e contrações que são olha, fisiológicas e que e você vai, de quando. alguma maneira, estar interferindo e intervindo. Não é? Exatamente. Eu tive um Sim, professor, até aí, no curso de São Paulo, que ele comparou, e eu achei isso fantástico, os hormônios todos em nosso corpo, eles trabalham simultaneamente, ao mesmo tempo. Em alguns momentos um
aumenta no sangue, em outros momentos ele cai no sangue, comparando isso a uma orquestra, onde vários instrumentos tocam, mas a harmonia cai bem aos nossos ouvidos. Então, se você tiver hormônios trabalhando bem equivalentes, você vai ter um metabolismo funcionando bem. E nas terapias de reposição tem que ser do mesmo jeito. Você está repondo um hormônio, mas tem que ver como está o outro. Cortisol, hormônio tireoidiano, hormônios sexuais. Você não trabalha com hormônio único. Geralmente é mais de um, para você ter sucesso. E contar muito, muito com a participação da paciente no estilo de vida dela. Isso faz uma enorme diferença. O entendimento, né? Porque realmente nada é possível sozinho. Eu não consigo fazer a parte, você não consegue, mas eu acho que é também papel do médico trazer isso para a paciente de maneira clara, fazer com que a gente esteja junto nessa missão para que o resultado final seja adequado. Eu acho que essa correria mesmo, que a gente viveu tanto tempo e hoje a gente talvez consiga viver um pouco menos, imagina aqui em São Paulo, uma loucura. Isso muitas vezes faz com que a gente tenha menos tempo de explicar e vai perder mais tempo lá na frente, vai atrapalhar mais a vida do paciente. Então, esse também é o nosso papel. Fazer com que o paciente entenda a si mesmo para que ele possa nos ajudar. Às vezes, para a gente, é mais fácil fazer essa leitura dele mesmo, né? E talvez seja mais fácil que eles façam a nossa também. Mas eu acho que a gente está vivendo um grande momento, porque muitas coisas já são fáceis para o paciente, já estão próximas dele. Por exemplo, faz a reposição, mas ainda continua tendo um pouco de perda de urina, e você e os médicos que têm competência, associar uma radiofrequência, um laser, campo eletromagnético. Uma terapia hormonal. Porque muitas pacientes vêm poliqueixosas e achando que a terapia hormonal sozinha vai resolver todos os problemas. E não é bem assim. A terapia hormonal ajuda muito, mas muitas vezes associada a outras terapias. Por exemplo, no caso das mulheres menopausadas, a terapia hormonal, no caso aí falando do estrogênio, nem sempre chega bem à vagina. E aquele ressecamento, que era uma das queixas antes da reposição, ela vai continuar. Aí você recorre, muitas vezes, ao laser vaginal, que estimula colágeno, ou a terapias tópicas vaginais com alguns tipos de hormônio para ajudar na terapia sistêmica hormonal que a gente faz nela. Então, terapia hormonal não resolve tudo. Agora, que ajuda bastante, é uma enorme diferença, não só essa de reposição, como as que a gente faz para bloquear ciclo menstrual. E, muitas vezes, a paciente que tinha uma TPM, uma cólica, uma indisposição porque menstruava e bloqueia durante anos, lá para o 5º ano de bloqueio, ela chega, doutor Luiz, eu não estou mais sentindo aquilo que eu senti no 1º ano, quando eu bloqueei meus sangramentos menstruais. Será que eu estou usando a mesma coisa? Eu digo, está. O dia que você parar, você vai ver a diferença. E aí elas dão um intervalozinho. Ou tiram, por exemplo, para engravidar. Voltam correndo para colocar depois do parto. Porque voltou a TPM, voltou a cólica. E eu digo para elas, gente, e nas terapias hormonais da mesma forma. Menopausou, a gente começa estradiol, progesterona, testosterona, elas ficam maravilhosas. Lá para o 3º ano, doutor Luiz, olha, a emoção parou naquilo ali, não passa mais disso. Agora, o que conta mais para começar essa terapia de reposição hormonal? Os sintomas clínicos ou os exames de laboratório ou as duas coisas ao mesmo tempo? Olha, clínico em primeiro lugar, pesa mais. Laboratório vem em seguida para me dar um apoio ao meu diagnóstico clínico. Mas o clínico é fundamental. Mas o que é que eu digo às pacientes que acham que o 1º ano, o 2º ano foi melhor do que os outros? Eu digo, querido, olha, sua primeira menstruação foi mais impactante do que as outras que vieram depois. Seu primeiro filho foi sua maior emoção. Seu primeiro beijo, seu primeiro sexo, seu primeiro orgasmo, seu primeiro namorado. As primeiras emoções, o primeiro sutiã, são as mais impactantes. Depois, a coisa fica repetitiva. Você se acostuma. Assim é o 1º ou 2º ano de terapias hormonais. E aí ela percebe que realmente, e tenta, às vezes faz a experiência de parar aquilo que começou e ela vê, de fato, a diferença, né? Agora, eu acho que essa associação com tecnologias, é porque eu sou muito ligada nessa questão da
associação com tecnologias e Você, acabei fazendo isso na minha prática, porque era o meu caminho para poder chegar também nas mulheres e poder ajudá-las. Claro, eu encaminho para vocês, né, para médicos de competência, para poder fazer os ajustes hormonais, porque não é a minha área de atuação. Mas essa área da tecnologia, onde eu associo, além da terapêutica hormonal, além de muita conversa com essa paciente, como a gente está colocando aqui, o uso das tecnologias, quando são bem aplicadas, Luiz, é não tenha impressionante dúvida. o Não, resultado, mas não tenha né? dúvida. Inclusive, o ginecologista tem um recurso, muitos fazem a terapia laser vaginal, de vulva. Hoje em dia Então, fazem, ninguém fazia, é, não. A gente é que começou preenchimento a de grandes fazer. lábios, redução de Sim, clitóris, que a paciente acha que não está legal, de pequenos lábios que são hipertrofiados. Muitos sim, vocês fazem também, mas muitos ginecologistas fazem. Então a gente recorre a lasers, a tecnologia. Claro, tecnologia, agora a gente não pode ultrapassar limites, tem que ter cuidado com a claro, tecnologia, saber usar a tecnologia claro. a favor do paciente. Não é Isso verdade? tudo, né? Saber usar os É, hormônios a favor do paciente, as exatamente. tecnologias, as orientações. E se Agora me fala, você. Não, pode falar. fale. Eu ia te falar as contraindicações dessas indicações. Alguma contraindicação que seja realmente formal, que você fale, não, nesse caso não. Ou eu Olha, tenho uma história muito importante de câncer na família, está totalmente afastado. Existem alguns recursos que você pode ainda usar para endossar a sua indicação. Quais sim, são tem. as suas principais contraindicações? Olha, depende do hormônio que você vai, da terapia que você vai fazer. Por exemplo, terapia contraceptiva com gestrinona, que é o nosso anticoncepcional mais usado. Se a paciente tiver uma trombose, está contraindicado o uso. Isso, para mim, é uma contraindicação absoluta. Se foi Tá. trombose mesmo nela. Agora, se a mãe teve, a irmã teve, não. Aí eu Uhum. vou usar e vou ficar de olho nela. Faço toda a Tá. pesquisa para trombofilia, etc. Com É. relação às terapias das mulheres mais velhas, menopausadas, onde há uma incidência maior de câncer, mas que quando a gente começa, a gente rastreia bastante essa paciente e não detecta risco nenhum naquele momento, em algum momento da evolução da idade dela, ela começa a apresentar os riscos ou ter um câncer, e se esse câncer for um câncer hormônio dependente, como o de mama, e a depender do tipo, você vai interromper. Mas eu tenho pacientes que inspirado em Dr. Elcimar, tratou o câncer, E passou por voltou a uma usar. qualidade de vida péssima, muito ruim, voltou a usar e está aí com o câncer tratado, que ela não tem mais a doença, mas mesmo que ela tire, por exemplo, uma mama, ela tenha outra, ela tem que vigiar, porque ela Sim. teve uma, pode ter na outra, ela não deixa de acompanhar, mas ela vive mais Agora, os feliz. testes genéticos ajudariam? Porque Ajudariam, ajudaria. Tive uma irmã, mas infelizmente falecida, veja, e eu fui orientada exatamente nessa linha. Então, vamos fazer os testes genéticos para sim, que, pelo menos aquilo que era o câncer, né, é, familiar, possa ser de isso. alguma maneira Mas pesquisado. existem aqueles cânceres que não são de origem genética, por outros Sim, fatores que aumentam o risco, tipo tabagismo, baixa sim, imunidade, a claro. depressão frequente e constante. E o hormônio muitas vezes tira uma paciente de uma depressão que pode aumentar o risco de câncer nela, associado ao envelhecimento e o próprio envelhecimento. Entendeu? Então você pega uma paciente com 80, 70 anos e ela desenvolve nessa idade um câncer de mama, é muito mais atribuído ao envelhecimento do que Do que a aquele câncer própria que a mulher reposição. tem abaixo dos 50 anos. E Sim. coincide com a reposição. Uma coisa curiosa, reposição de hormônio tireoidiano para Uhum, hipotireoidismo se uhum, faz demais, uhum. tanto quanto para mulheres menopausadas. Só que se Sim, faz muito em jovens. E jovem é não tem verdade. câncer como tem a pessoa mais velha. Por isso Sim, não se associa esse tipo de hormônio a risco de câncer. Se sim. associa o que a gente usa na mulher menopausada, porque a idade dela impõe o risco. Coincide, não é? De alguma Coincide. maneira. Sim, Então, de uma forma mal colocada, muitos colegas, inclusive, dizem hormônio da câncer. E o da tireoide? Por que não falam? Falam desse que a sim. gente usa na mulher menopausada. Isso está Agora, errado você e é não muito acha que irresponsável. falta mais esclarecimento nessa área? Porque eu também tenho Falta. pacientes que, indo perguntar para os ginecologistas, acabam fazendo com que elas não usem e não se É, beneficiem, né? Porque mas, a gente confia muito no médico. Então, se é, ele diz não, de jeito nenhum, elas ficam realmente mas Shirley, vendidas, né? eu já recebi muitas pacientes que deixaram seus médicos por causa de uma afirmação dessa.
e sem uma explicação lógica. E ela vendo as amigas bem e ela não, ela vai ouvir a opinião de um dos médicos que tratou essas amigas. E o médico verdade. explica tudo, as estatísticas. Você tem que explicar tudo, não é simplesmente dizer Sim. que sim ou que não. Você tem Tudo que tem embasar risco, alguma né, coisa. também. Tudo Não, tem não é possível. risco, Sim. E tem que ser avaliado o risco-benefício sempre, a dose que sempre. vai tornar A aquilo um remédio dose, ou um veneno, é, porque é tudo questão de tratamentos. ponderação, né? Tratamentos, Shirley, são individualizados. No Claro. caso de implante, tem muita paciente que pergunta no fim, doutor, essa dose que o senhor me receitou é igual para todo mundo? Não, eu digo, essa dose é sua. Se amanhã eu atender sua irmã, talvez seja diferente a dose da sua, embora vocês Claro. sejam irmãs. Então, todos os tratamentos têm que ser pessoais. E por Sim. isso que hoje, Shirley, as farmácias de manipulação, seja de implantes, que é o MECO, seja dos formulados em creme, estão se destacando. Porque a Sim. indústria farmacêutica tradicional produz, às vezes, um produto em 2 ou 3 Qual? doses para milhares de pessoas usarem, que são pessoas diferentes. A manipulação você formula para aquela pessoa e para Sim. outra pessoa. São coisas distintas. É Sim. individualizado. E a indústria farmacêutica está muito receosa do crescimento das farmácias de manipulação, porque só tem a crescer. Nós Sim. resgatamos aquilo que nossos bisavós médicos faziam, receitavam, faziam a receita com o nome da substância, não tinha nome comercial, era o Sim. nome da substância, e o farmacêutico aviava, como se falava, aviava aquela fórmula, A entendeu? dermatologia, Luiz, ela prevê muito dessa manipulação. É, Já faz parte muito da nossa vida. muito, Então, realmente, a exatamente. gente sabe exatamente o que está prescrevendo, na dose, na concentração indicada para cada paciente, né? Aquilo que é É, necessário individualmente. Já é um exercício maior para nós. Mas, é, mesmo assim, a indústria também tomou muito conta de uma coisa que era totalmente artesanal para nós. E é é. mais fácil, e Não, não, houve uma sim. invasão muito grande de muitos laboratórios estrangeiros aqui com boa qualidade, mas realmente, se a gente pudesse individualmente fazer cada fórmula magistral para cada um, seria uma maravilha. Estão É. perguntando aqui várias vezes sobre melasma. Eu quero que Uhum. você dê a sua opinião e eu falo também. É. Qual a ação dos hormônios? E aí a gente pode colocar em 2 etapas, né? Como que isso atua no melasma? Bom, Fale qual eu é a vou sua falar experiência. como ginecologista, você, claro, mais entendida como dermato. Sim. Mas vejam bem, até mesmo a gravidez provoca Uhum. melasmas, né? Sim. A progesterona em altas doses, o estrogênio em altas doses da gestante pode dar melasma e é muito comum esse tipo de melasma em mulher grávida. Sim. Os anticoncepcionais, principalmente os androgênios derivados, ou a gestrinona, pode dar melasma. Uhum. E agora, você tendo benefício, você vai cuidar disso, porque vocês podem cuidar disso para nós, não Sim. é? Aí é Olha, muito difícil, quer dizer, para mim, ginecologista, prever aquela que pode ter e pode não ter. Você, talvez, como especialidade é pele, você deve ter uma forma de você prever a situação, sim. não é? E Então, fazer do uma ponto de vista, prevenção. sim, na minha experiência, realmente a reposição hormonal em idade fértil, ela é muito mais formadora de melasma É. do que a reposição hormonal na época do climatério e da menopausa. Mas Porque, na deixa eu só verdade, a gente responder está... por quê. Quando Fale. você trabalha com jovem, na verdade você faz uma contracepção. São Sim, hormônios sintéticos, muito sim, mais potentes. Quando sim. você faz reposição, você usa aquilo que o ovário dava. São hormônios bioidênticos. Por isso Uhum. que a agressão à pele é muito inferior, bem menor. Entendeu? Mas a Então, incidência é muito essa é a maior resposta. com a contracepção. Exatamente. Porque tem alguém perguntando várias vezes e aqui na nossa live. Então, essa aqui é a resposta. Então, eu falo o seguinte, que a Perfeito. mulher jovem tem muito mais tendência a ter, de fato, melasma, porque ela está fazendo, na verdade, uso de pílulas Pelo anticoncepcionais e tipo de com hormônio efeito... que ela usa.
Isso, e é um efeito muito mais impactante nesse sentido. Exatamente. E a mulher mais velha geralmente não tem esse tipo de piora. Não, E quem já tem melasma não deve usar? Não é verdade. Você pode não, controlar de uma maneira muito claro. tranquila. Lógico que melasma não é fácil de tratar, mas sim bem orientado e preventivamente. As orientações, até com filtro solar oral, que muitas vezes a gente pode prescrever, você pode controlar. E tem que, da mesma forma que a gente colocou o tempo inteiro, né, Luiz? Ser analisado aquilo que é benefício e aquilo que eventualmente é alguma coisa que aconteceu contrária àquilo que você estava esperando e tratar esse contra-efeito. Essa é a minha opinião, porque realmente, quando o efeito é benéfico, principalmente nessas questões de melhora da autoestima, melhora da qualidade de vida, melhora da Claro. disposição, do O sono, Shirley, né? hoje uma mulher de 50 a 60 anos, ela é muito ativa, ela é muito Sim, cobrada pelo dia a dia, ela uhum, trabalha. sim, Então, você viver menopausando aos 50, se viver muito até 90, 40 anos de sua vida sem ajuda não tem desses tão condições. importantes, ou não tem condições, ela Não, morreu para a vida. Ela não eu, vai ficar competitiva mais. E uma coisa importante, o parceiro dela que tem lá uns testículozinhos, eles não morrem como morre o ovário. Ele pode até ter uma perda do rendimento, mas ele sim, não morre, o ovário praticamente vai embora, entendeu? sim. E aí começa a ter um distanciamento entre ele e ela. E me diz uma coisa, a reposição no homem é baseada totalmente só na testosterona? Quando que ele deve Hum, fazer? Porque ele não vai passar por uma sensação da menopausa tão importante quanto na mulher, não é? Quando ele eu, procura esse tipo de ajuda? olha, bom, curiosamente eu comecei a atender homens graças às minhas pacientes tratadas, porque Sim. eles reinavam na casa, quando começaram a se cuidar, ficaram melhor do que eles. 90% dos indivíduos que eu atendo são levados pelas suas mulheres, que são nossas pacientes. E uma coisa Uhum. curiosa, elas vão junto para ver se Sim. eles foram mesmo e ouvem a consulta para ver se eles falaram tudo que ela quer que eles falem. Quando não Perfeito. falam, elas interferem e falam. Então, Sim. a mulher está tão poderosa hoje que os É. homens estão se sentindo inferiores, estão se cuidando muito, indo muito a vocês, dermatologistas, indo Sim, é muito a muito nós que bom trabalhamos isso. com hormônios e usamos em homens, cara, o hormônio principal é a Uhum. testosterona, mas nós estamos começando a usar, em alguns casos pontuais, a gestrinona, em Uhum. pequena dosagem, visando o benefício de queima de gordura e melhoria muscular, mas sempre associado, em grande parte, à testosterona. Tá. E estamos fazendo um estudo ainda muito preliminar, talvez para ser concretizado no próximo ano, de associar a nossa testosterona bioidêntica, Uhum. pequeníssimas quantidades de oxandrolona, que é um androgênio sintético, e que nós Uhum. acreditamos que para os homens vai ter um enorme benefício. E E vale também os talvez géis? Vale gel para homem também? Gel de vale, testosterona vale. para Eu mulher? divido Vale? muito. Eu sei bem aquele público masculino que é mais para implante e aquele que se daria melhor com o creme transdérmico. A gente chama de gel, na verdade parece mais um É creme, uma né? base transdérmica, né? De É uma uma base proteína. transdérmica. E Sim. eu uso muito em uns o creme transdérmico e em outros os implantes. Eu acho que nós temos que ter alternativas. Eu digo sempre para meus colegas e pacientes: não existe um produto melhor que outro. Existe Sim. aquele melhor indicado do que o outro. Todos Sim. são bons e todos podem não ser bons. Isso depende de cada pessoa, de cada paciente. Agora, você tem muito razão em dizer desses desencontros sexuais, né? Muitas vezes o casal vive até uma certa fase em harmonia sexual, depois há esse distanciamento, aí a mulher vai lá e busca ajuda, o homem é que acaba ficando um pouco Não. inferiorizado no sentido dessa busca, e eles precisam, para ter uma vida sexual plena, andarem juntos, né? E olha, esse distanciamento que eu diria hormonal, ele Uhum, é justamente numa fase de vida que o casal está independente, filhos criados, já saíram de casa, cuidando uhum, dos seus filhos, dos nossos netos, independentes, e você tem toda uma vida pela frente para com seu parceiro ou sua parceira viver essa vida com qualidade. É quando sim. acontece o falecimento dos ovários, vamos chamar assim. E aí há um É, distanciamento hormonal enorme. E não a mulher preciso busca mais. ajuda, e ela Sim, merece essa ajuda. Se sim. ela melhorou,
o indivíduo acha que agora quem está ruim é ele. Cuida dos dois. Por que não? Você sabe, Luiz, que muitas vezes eu dou aula sobre a orientação de como fazer esse tipo de aproximação com relação à paciente e como que a gente faz. Imagina, eu sou dermatologista, como que eu vou falar da vida sexual com a minha paciente? E muitas vezes o que eu falo é isso. Quantas vezes você tem a relação? Eu começo falando meio que não querendo falar, mas lógico que eu estou querendo ajudá-la. E ela fala, não, doutora, nem precisa discutir esse assunto comigo, porque eu já não transo mais. E aí eu tento chegar pelas vias urinárias. Falo, mas você perde urina? Mas existe algum momento que você está numa cama elástica ou numa festa? E aí, muitas vezes, usando um caminho diferente, eu chego naquilo que é a mesma coisa, porque são repercussões clínicas, muitas vezes da mesma Olha, eu vou perda. dizer que o comportamento sexual, a resposta sexual, é uma das consequências positivas de terapias hormonais, que não são só para isso. Então, as terapias hormonais do envelhecimento são para preservar a memória, que a gente perde mais rápido, melhorar a qualidade do sono, aumentar a sua capacidade de enfrentamento das situações, porque você, do ponto de vista hormonal, sendo deficiente, problemas pequenos se tornam grandes. Você se terapeutatiza, sei lá, você faz sua terapia e os problemas grandes ficam pequenos. É verdade. Quer dizer, isso é uma qualidade de vida extraordinária que você vai ter ainda por mais 30 ou 40 anos de sua vida. É verdade. Então, é inaceitável. Você tem toda a razão. Olha, eu já atendi pacientezinhas com 70 anos de idade. Chegar no consultório, doutor, eu vim aqui porque minhas amigas todas estão ótimas, já usam, desde que menopausaram até hoje eu não usei. Ainda vale a pena eu fazer a terapia? Ótima pergunta. Você acha justo, Shirley, que eu diga que não vale? É a Claro mesma que coisa não que vale. assinar o Vamos óbito tentar. daquela paciente. Ela sai de lá deprimida, bom, tá na hora de eu morrer. Não vale nada, ninguém pode me ajudar. Claro que verdade. vale. Agora, vale muito mais a pena quando você começa logo que menopausa. Claro. Parou de menstruar, comece logo. O benefício é muito maior, você pega do início. Mas em qualquer sempre é idade, tempo, né, Luiz? sempre é tempo, claro que sim. Sim, e é verdade que em torno dos 60 anos as mulheres morriam, não é? Até antes disso. Então, realmente, ela diminuía a atividade dela sexual, de memória, de bem-estar, todos esses fatores que os hormônios ajudam, não tinha muito problema. Mas agora a gente vive 100 anos. Eu tenho um livro escrito que fala até 120 anos. Então, não tem tá vendo? como a gente viver... Eu tenho um livro que chama Até 120 anos. Então agora você vai escrever desejo Sexualidade à Flor da Pele, viu? Sexualidade, vamos fazer juntos, a 4 mãos. Não, eu tenho já um livro escrito que eu preciso mandar editar, que ainda não consegui organizar até o final, mas a gente vai fazer isso. Mas é verdade que agora a gente vive a maior parte da vida da gente menopausada, não é? Você fica, às vezes, quantos anos menopausada? 50 Metade anos? da vida. 40... Exato. E isso gente, realmente uma dificuldade de relação com o mundo, né? Pensem bem, hormônio é vida. Tanto que nós estamos aqui falando graças aos nossos hormônios de nossos pais. Exatamente. Senão nós não existiríamos. Vocês que estão nos acompanhando não estariam nos acompanhando, não, se não fosse o hormônio dos pais de todos vocês. Então, hormônio é vida. Olha, e a falta Luiz, dele é morte. Então, é isso. Eu nem sei como te agradecer essa live. A gente Eu que agradeço. Você está falando há uma hora que quase que a gente não fala. As pessoas super elogiaram. Acho que uma hora a gente vai ter que voltar aqui. Sim. Eu quero te agradecer muito esse momento conosco, toda a sua expertise, toda a sua energia. Muito obrigada, Luiz. Você é super elogiada como dermatologista em São Paulo. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Obrigado a todos. por estarem conosco. Obrigado. Obrigada. Tchau, meu querido. Tchau. Tchau.